Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, Jova aqui, vamos que vamos para mais um vídeo, e hoje vamos falar de sonho sonho do torcedor aí, surgiu o nome de Marcos Leonardo, a gente vai falar sobre ele aqui, e olha que até o pai de família, o Petros, tentou ajudar o São Paulo, a gente vai falar sobre Marcos Leonardo aqui, né, um sonho, tá, sonho distante. Nossa diretoria quebrou o clube, a gente não tem dinheiro para trazer um jogador desse porte, né? Aí o Petros, o pai de família, esse é mais São Paulo do que muitos da diretoria de futebol, tá? Aliás, esse é muito mais dirigente do que muitos do departamento de futebol de São Paulo, tá? A gente vai trazer esse videozinho aqui do Petros para vocês. O Petros tem toda uma ideia de como o São Paulo repatriar o jogador por empréstimo. Vamos falar sobre isso. E atendendo a muitos pedidos, vou falar de Marinax Federal. Vou trazer aqui um trechinho de um vídeo do jornalista sério aí, tá? Jornalista sério, tá? Esse daqui não é marionete de dirigente, tá? Esse daqui é cara sério de verdade. Vou trazer o áudio dele para vocês aqui. Ele vai explicar como vai acontecer esse negócio do São Paulo com o Marinax, vocês vão ver que não tem nada a ver com aquele acordo que surgiu para o torcedor um ano atrás, meses atrás aí, né? Foi mais uma mentirinha, uma bravata que chegou para os torcedores, né? Através de quem? Sim, cara pálida, dos porta-vozes nojentos. Piccolo, o que você acha desses porta-vozes marionetes que não tem o mínimo de vergonha na cara? Que nojo. Então, a gente vai trazer notícia de jornalista sério, tá? Para falar aí do Marinax, como vai ser esse negócio aí. Mais uma vez, que não tem nada a ver com aquele negócio maravilhoso que a gente tinha escutado, né? 600 milhões de investimento no São Paulo. Marinax, um novo parceiro, vai botar 600 milhões de reais nos cofres do São Paulo. Mais uma mentira, né? Mais uma mentirinha, mais uma, né? Dentre tantas mentirinhas bem diferentinhas que saem de dentro do São Paulo, né? Através de porta-vozes que não tem um mínimo de vergonha na cara, perderam a dignidade, né? Ou se marcar nunca teve dignidade, esse tipo de cara aí, né? Que serve de marionete aí. Enfim, cada um, né? A gente vai trazer notícia séria aqui, de jornalista sério, tá? Jornalista que não tem rabo preso. Tá? Então vamos trazer aqui o áudio do Alexandre Pretzel, só para a gente entender como vai ser esse negócio de São Paulo com o Marinax. Vocês vão ver que não tem nada a ver com aquele tipo de negócio que os mentirosos traziam para o torcedor, né? Mais uma vez enganaram o torcedor lá atrás, né? O torcedor São Paulo não aguenta mais ser enganado. Vamos lá, então, gente, isso daqui é um áudio do canal do Pretzel, tá? O Pretzel FC, que aliás, sugiro vocês se inscrevam no canal do Alexandre Pretzel, tá? No YouTube aí. Cara sério, jornalista sério, tá? Que não serve de marionete de ninguém, tá? Alexandre Pretzel no YouTube. Vamos escutar o Pretzel aí a respeito dessa parceria /venda São Paulo Marinax. Canal Pretzel FC no YouTube para falar do São Paulo Futebol Clube na parceria com o grego Evangelos Marinax, dono do Nottingham Forest e também do Olympiacos da Grécia. Tudo encaminhado para a venda de 30% das categorias de base de Cotia para o empresário, por 250 milhões de reais. 250 milhões de reais. E os 600? Aonde foi? Ou será que os 600 nunca existiu? Foram as marionetes que não tem um pingo de vergonha na cara que soltaram aquela informação de 600 milhões de reais. Cadê os 600 milhões de reais? Vamos continuar escutando um jornalista sério, com informação séria, né? Que não traz bravata e mentira para torcedor, igual algumas marionetes, né? Algumas marionetes aí da direção. Vamos lá. Milhões serão aportados imediatamente e investidos diretamente no CT de Cotia, na aquisição de jogadores e na melhora ainda mais da estrutura do local. 50 milhões de reais serão destinados para o pagamento de dívidas. Se, durante a parceria entre o grego e o São Paulo Futebol Clube, se o São Paulo vender 1 bilhão de reais em 5 anos, através de jogadores da base, o São Paulo Futebol Clube receberá mais 100 milhões de reais em bonificação, atingindo...
Ou seja, o São Paulo, para receber mais 100 milhões de reais, vai ter que vender mais de 1 bi nos próximos 5 anos. Vocês estão entendendo? Vamos lá. A meta estabelecida entre as duas partes. Então vamos lá de novo, só para ficar bem claro. O São Paulo está vendendo, através da gestão de Júlio Casares, 30% das suas categorias de base para o grego Evangelos Marinakis, por 250 milhões de reais. 200 milhões de reais serão reinvestidos imediatamente no CT de Cotia e na aquisição de jogadores, na prospecção também, e 50 milhões de reais serão usados para pagamento da dívida São Paulina imediatamente. Se o São Paulo vender em 5 anos 1 bilhão de reais, se chegar nesse valor, o São Paulo já recebe mais 100 milhões de reais de bonificação no acordo estabelecido entre as duas partes. O que o grego ganha? O grego ganha, evidentemente, em vendas futuras dos atletas, percentuais nas negociações estabelecidos entre as partes. Eu não tenho o percentual que será destinado ao empresário em negociações futuras. E isso preocupa, hein? Isso preocupa que não saiu, ainda não se tem a informação de quanto, né? De qual porcentagem que o Marinakis vai ter aí na venda de cada menino da base, né? Lembrando que a negociação será feita através de um fundo de investimento em participações, através da empresa Galápagos Capital. É essa a informação que eu tenho. Inclusive, o grego já está projetando a vinda da sua equipe de scout para trabalhar dentro do CT de Cotia. Isso é importante, ele trazer uma equipe dele de scout, porque a gente sabe que os nossos aí, né? Os nossos aí, tanto os de Cotia como Barra Funda, Então é importante ele trazer uma equipe dele. É isso. São Paulo e o grego Evangelos Marinakis estão muito próximos do anúncio. Vocês entenderam aqui, gente? Que os valores não chegam nem à metade do que foi passado para o torcedor meses atrás. Vocês estão entendendo que mais uma mentira contaram para o torcedor lá atrás? Mesmo se o São Paulo conseguir vender esse 1 bi e conseguir mais 100 milhões, vendendo 1 bi nesses próximos 5 anos, só chegaria a 350 milhões. Isso não tem garantia nenhuma que o São Paulo vai conseguir, né, em 5 anos, vender mais de 1 bilhão em jogadores. Então, velho, foi mais uma mentira contada pro torcedor lá atrás, mais uma mentirinha, tá? Desmascarada aí com o tempo, né? O tempo é o senhor da razão, mais uma vez. E se vocês ainda falam, mas cara, Jova, não era 600 milhões de reais? É que os porta-vozes falavam, né, galera? Soltava aí. Então, não adianta você vir cobrar eu, cobra os porta-vozes aí, ó. Pô, mas cadê os 600 milhões? Não eram 600 milhões por 5 anos? 5 anos? É só 250? Cobra os porta-vozes aí que perderam a vergonha na cara, né? Se é que um dia tiveram vergonha na cara. Bom, mas vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Essa que é o desfecho do Marinakis aí. Eu achei, cara, que é muito pouco. Você vê o Palmeiras vender um menino da base deles aí. Um menino da base, cara. Por quase esse valor. É o Vitor Reis, né? Não sei, não me lembro o nome. O menino sai por quase esse valor, cara. Um menino zagueiro que tinha... Não, mas eles vão falar que tinha bastante minutagem. Não, esse menino do Palmeiras não tinha muita minutagem, tá? Minutagem baixíssima. Muito mais baixa do que nossos jogadores aí que foram a preço de banana pro futebol europeu aí, tá? Então isso daí não cola com alguém que está informado. Aliás, tá? Alexandre Pretzel no YouTube lá, segue lá, e se inscreve no canal do Pretzel, aí você vai ter informação verdadeira, sem mentirinha pro torcedor, tá? Informação verdadeira de jornalista sério. Tá bom? Alexandre Pretzel no YouTube aí. Bom, mas vamos que vamos, galera. Surgiu muitos boatos ontem, né? Porque o São Paulo tá no mercado. O São Paulo está no mercado atrás de um centroavante, o camisa 9, e surgiu vários boatos ontem. E nomes que a gente sabia que não tinha condição, outros nomes meia boca. A gente sabe que nas atuais condições financeiras do São Paulo, né? São Paulo vai trazer jogador que ninguém quer, né? Ou tirar um coelho da cartola, trazer um cara diferenciado, né? Só que dá para acreditar, gente. Aliás, só para complementar, o São Paulo está nessa situação deplorável financeiramente por conta desses incompetentes que passaram pelo clube aí nos últimos 12, 13, 14 anos. Por isso está nessa situação deplorável
podre, asquerosa aí. Enquanto isso, aí o Palmeiras contrata o jogador que quer, né? Trazer o Andréas Pereira. O Flamengo montou time com vários europeus aí, contrata quem quiser, e o São Paulo está quebrado por conta desses incompetentes, né? A gente precisa sempre pontuar isso, porque tem gente que acha que o São Paulo está nessa situação deplorável aí, porque por conta de uma macumba que fizeram para o São Paulo, né? Porque enterraram o sapo no Morumbi, por isso que o São Paulo está nessa situação deplorável. Não é. O São Paulo está nessa situação deplorável financeiramente, porque esses incompetentes quebraram o clube nos últimos 15 anos aí. Tá? Isso é bom a gente pontuar para o torcedor. Tá? Então, gente, como que eu vou acreditar? Você vai perguntar, Jova, Marcos Leonardo seria uma boa para o São Paulo? Mas lógico que seria. É um moleque, é um menino novo, mas muito bom de bola. Inclusive no Mundial, no Super Mundial, se destacou demais. Né? Rápido, sabe finalizar, driblador, forte fisicamente. É lógico que seria. Agora você fala, ô Jova, o São Paulo vai conseguir? Não, gente, você perguntar para mim aqui, se eu acredito que esses incompetentes vão conseguir trazer um jogador desse nível. Impossível. Mesmo com o Petros, né, o pai de família, que, aliás, pela conversa dele aqui, ele seria um dirigente muito melhor para o São Paulo do que essas pessoas que estão dentro de São Paulo. Vamos escutar um pouquinho do Petros aí? Pai de família aí tentando ajudar o São Paulo a trazer o Marcos Leonardo. Pai de família, é com você. Vamos lá. Para essa fase final de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. E comecei a pensar, falei, o que eu posso fazer para tentar ajudar, de qual maneira eu posso... Comecei a pensar. E ali, antes de dormir, eu tenho o meu bloquinho ali meu bloquinho da loucura, né? Loucura não, você tá pensando a favor do São Paulo, coisa que muita gente lá dentro não faz, viu, Petro? Porque você pensa no bem do São Paulo, diferente de muita gente que tá dentro do São Paulo lá, tá? Vamos lá, vamos tentar adiantar um pouquinho aqui. Sei. Qual é o problema, galera? A janela fecha em pouquíssimos dias. É muito difícil que algum clube faça a compra tendo em vista o investimento que o Al Hilal fez de 40 milhões. Assim, faltando uma semana. É muito difícil. A não ser, pode acontecer, obviamente, porque a gente já viu aí casos acontecendo aí do nada. Última hora, vai fechar a janela, faltam 2 horas, a galera vem e abre o cofre, né, como a gente fala, e faz esse tipo de investimento. Até agora, a perspectiva do que a gente conhece aqui de mundo árabe é de que isso não aconteça nesse momento, tá? E aí, olha a minha ideia, astúcia e audácia. Falei mandei mensagem para o presidente Júlio Casares, falei, presidente, tive uma ideia, acho que casa muito com o momento de São Paulo, e o que é que você acha? E o presidente gostou muito da ideia, muito mesmo. Porque além de trazer a possibilidade, eu trouxe um direcionamento de como isso poderia ser feito. Por quê? O Al Hilal, o atleta tem contrato. Caso o Al Hilal não consiga um clube para pagar o contrato do Marcos, o Al Hilal vai ter que pagar e arcar com o contrato dele, com o salário mensal, que é gigantesco sim, como foi noticiado aí, né? Eu não sei exatamente, porque isso não me cabe, mas falam que gira em torno de 2,5 milhões de reais por mês. Ele ganha menos que um jogador nosso que tá parado aí, tá? Seria, então, entre 50% e 80% do Al Hilal. Pelo menos essa seria a proposta que eu faria. O São Paulo entraria com a compensação, com o restante. E para o jogador seria incrível, porque voltaria para um clube de massa, um clube extremamente importante, um clube onde ele poderia, inclusive, ajudar o São Paulo aí a, quem sabe, conseguir voltar aí ao cenário mundial, sendo campeão da Libertadores. E em dezembro, assim que abrisse a janela de inverno, o jogador em atividade num grande clube, fazendo muitos gols, tendo a possibilidade de retornar para a Europa, como eu tenho certeza que deve ser um pensamento dele, de retornar à seleção.
Enfim, qual que é a ideia do Petros aqui, gente? Que é a única viável hoje, porque a gente não tem condição de trazer estrela nenhuma hoje, porque esses caras quebraram o São Paulo, né? Trazem estrela aqui, aqueles caras que já tá com a carreira no fim, né? No fim da carreira, que igual uns que tá machucado, que nem sabe se volta esse ano aqui, né? Que, aliás, ganha mais que o Marcos Leonardo. Jogando no Brasil, ganha mais que o Marcos Leonardo, né? Que tá na flor da idade, jogando bola pra caramba. A ideia do Petros é o seguinte, é tentar um empréstimo dele por 4 meses até o final do ano, né? O São Paulo iria valorizar o jogador aqui, jogando Libertadores, jogando Libertadores iria se valorizar, os caras arcariam aí com 50% a 80% do salário dele, né? No mínimo 50% aí, ele se valorizaria aqui no São Paulo, né? No final do ano voltaria com mais mercado, é impossível até parecer mais proposta para o jogador. O Al Hilal poderia vender ele até para clubes da Europa. E o jogador seria ótimo para o jogador, que estaria numa vitrine e poderia até tentar uma seleção brasileira. A ideia do Petros é boa, né? Enfim, pelo menos o Petros, aí, um ex-jogador do São Paulo, aí, ele para, né, 15, 20 minutos para pensar no bem do São Paulo, uma maneira de ajudar o São Paulo. Né? Essas pessoas que estão lá dentro, eu não acho que acontece isso não, viu? Perde 20 minutos aí para pensar no meio do São Paulo, né? Aliás, deve parar para pensar na porra do próprio nariz, porque no bem do São Paulo é difícil, né? Senão não teria deixado o São Paulo levar um transfer ban por conta de 300 mil dólares, né? Então, parabéns pelo Petros aí por pensar no clube, né? Coisa que esses dirigentes aí é difícil de pensar, né? Se marcar até esqueceram a questão aí do transfer ban, por isso que levou. Então, velho, é uma tentativa. Infelizmente, é o único jeito da gente sonhar com um jogador de alto nível hoje. Porque, mais uma vez, esses incompetentes quebraram o São Paulo Futebol Clube, tá? Então, como São Paulino, aí a gente agradece o Petros por estar pensando no São Paulo Futebol Clube. Tá bom, galera? Outros nomes que estão surgindo aí, gente, mais do mesmo, né? A gente sabe que não mudaria o patamar do São Paulo. Marcos Leonardo, sim, para mim mudaria o patamar do São Paulo, mas é muito difícil, né? Para não dizer impossível aí conseguir a contratação dele aí, né? No demais, galera, o Beraldo, né? O Beraldo ex-São Paulo aí, que mais um que foi vendido a preço de banana, está para sendo. Esse daqui ainda chegou. Se bem que o São Paulo só tinha 60% dele, né? Mas enfim, esse daqui ainda pelo menos passou da casa de 10 milhões de euros, né? São Paulo vendeu ele por 19, se não me falha a memória. São Paulo tinha 60% disso. Mas pelo menos esse aqui venderam por mais de 10. Porque hoje em dia é o seguinte, chegou com uma proposta de 10, o rabo pisca e é vendido. Né? O rabo, eu digo de dirigente, não é dos jogadores não. Né? Chegaram no São Paulo com uma proposta de 10 milhões, o rabo pisca e já vende jogador. Então, a Juventus da Itália tem interesse no Beraldo, gente. Tá? Para mim seria bom vender, porque entraria uma grana extra do São Paulo por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA aí, tá? Vamos torcer para que isso aconteça e entre uma grana no São Paulo, né? Para eles, mais uma vez aí, não vender outro menino da base a preço de banana, né? Assim como estou torcendo para ver se o Galopo ativa a cláusula do contrato dele com o River compra ele definitivo, assim como que eu tô, mas aqui só reza brava, tá? O Nestor também conseguir atingir os números do gatilho no contrato lá no Bahia pro Bahia contratar, aqui é só reza brava, que nem o Ceni bota para jogar, tá? Então, é isso, gente, é isso. Marcos Leonardo certamente seria um puta do nome, né? Um puta do nome para vestir a camisa nesse mata-mata da Libertadores aí, mas é difícil de sonhar com um nome desse tamanho, né? Na atual situação deplorável que deixaram o São Paulo financeiramente, né? E não é de agora, gente. Não é de agora. 2025 a gente vai estar melhor, não tá. 2023 a gente vai, ele sempre fala, né? Sempre joga lá para frente, ó. 2027 a gente vai estar bem, não vai estar. 2028 a gente vai estar bem financeiramente, não vai. 2030 não vai estar, porque são incompetentes, não adianta. Estamos escutando essa ladainha há muito tempo e o São Paulo não sai dessa situação deplorável. Enquanto isso, a gente vê os rivais contratando jogadores aí de 30, 40 milhões de euros. Se inscreva no canal, tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista, forte abraço aí, tamo juntos.